Bem, nós estamos vendo, né, essa estética da alegoria, como a gente tinha visto, como uma espécie de marca central da arte sacra cristã, especialmente a católica. E subjacente a isso existe uma visão escolástica de mundo, em que o pressuposto era que tudo derivaria da criação de um ente divino, puramente espiritual, e essas ideias originadoras de todas as coisas seriam puras formas espirituais nesse mundo da mente divina. Tá? Então, Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Por quê? Porque a ideia de luz estaria na mente divina. Né? E isso, obviamente, também significa a valorização da palavra escrita num livro considerado sagrado, o Antigo Testamento, depois o Novo Testamento, que outras religiões não aceitam, tal. Por exemplo, o judaísmo não aceitou o Novo Testamento. O que é Novo Testamento também mudou de época para época. Existem vários testamentos apócrifos que foram usados por outras igrejas. E, obviamente, os muçulmanos têm o Alcorão com a versão deles posterior. Né? E há outras variantes ainda, entendeu? Quer dizer, você pode ter até um evangelho de Cristo aparecendo nos Estados Unidos, entendeu? Que os mormons usaram, por exemplo. Né? Bom, o nosso problema é de natureza estética, mas para entender isso, nós temos que ver o fundamento metafísico disso, né? E eu queria, assim, nesse sentido, hoje, né, embora a gente não tenha ainda feito um aprofundamento no Tomás de Aquino como representante do pensamento da escolástica, mas, de um modo geral, vocês podem entendê-lo, né, em que, dentro da mística cristã, se acreditava que seria possível intuir o que estaria na mente divina e de lá trazer a verdade absoluta e orientar, por exemplo, um pintor a fazer um quadro da Virgem Maria assim o assado, de Cristo assim o assado. E isso, então, era apresentado lá, entendeu? Quer dizer, por exemplo, essa noção aqui do Rafael, que eu já mostrado, do menino Jesus, que tem por destino a cruz, e o São João Batista com criança, então está tudo já prefigurado na mente divina, que tudo vai ter que acontecer assim. Né? E, vejam, não se ensina, por exemplo, a tragédia grega, mas se vocês pegassem na escola as Fenícias de Eurípides, lá existe já o problema de que um pai é dito para ele que, quando a cidade está cercada, para que a cidade se salve, para que a coletividade se salve, é preciso que ele sacrifique a vida do filho, né? Lá numa caverna do dragão, tal, né? Mas ele diz, vejam, eu não mereceria o nome de pai se eu deixasse o meu filho ser morto. Tá? E, em segundo lugar, ele é um comandante das nossas forças de resistência, nós ficaríamos mais fracos não tendo ele do nosso lado. Em terceiro lugar, não há garantia nenhuma de que a nossa luta contra os inimigos que nos cercam seria vencedora caso ele morresse. Né? Mas o principal é que ele, Laio, não admite que ele possa ser considerado um pai se ele deixasse o filho morrer. Tá? E, agora, há um outro mito grego, né? E vejam bem, quando eu estou apontando isso, eu estou dizendo que, dentro da ideologia cristã, e aqui eu uso o termo ideologia no sentido de uma falsa consciência, uma coisa na qual eles acreditam sem comprovação nos fatos,
se diz, se alega que Deus Pai deixar o pai, filho dele, ser morto, aquela famosa cena, Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, e o pai não afasta, né? É um Deus todo-poderoso que não sabe nem como ele vai resolver a má humanidade que ele criou, né? Então ele faz um filho, ele nem gosta de sexo, mas faz um filho para que ele seja morto, torturado e morto, sabe? Nenhum pai tem filho para que o filho seja torturado e morto, embora, dentro desse exemplo, existam muito dentro, inclusive da nossa sociedade, ainda hoje, muito pai que tortura e mata os filhos. Né? Para mim, tortura, mata psicologicamente, entendeu? Quer dizer, e se comemorou domingo passado o Dia dos Pais, e ninguém ousa falar isso que eu estou aqui citando para vocês. Quer dizer, que há um problema gravíssimo entre a crença do que é considerado motivo de salvação da humanidade, tá? E aquilo que seriam, vamos dizer, valores humanísticos básicos, que seria, por exemplo, o respeito do pai pela figura do filho, ou ter o filho com a obrigação de criá-lo do melhor modo possível. Não? Então, teria pai, então, dizendo, bom, se Deus Pai deixou matar o próprio filho, deixou torturar e matar, eu me sacrifico como um Deus Pai, batendo no meu filho para que ele tenha uma boa educação. E isso acontecia, por exemplo, um psiquiatra me contou que foi de uma fazenda aqui no interior de Goiás, que era da família, e lá tinha um relho com o nome de cada um dos filhos da fazenda, para ele ser surrado com aquele filho. Né? Um mineiro lá de Mariana, um senhor de 80 e poucos anos, me contou que eles sofriam muitas surras, e eles tinham de botar aquele tipo de roupa e capuz que a Inquisição colocava nos que estavam sendo julgados pela Inquisição. No Rio Grande do Sul, na minha região natal, houve proibição do trabalho escravo em 1849 já, não tinha escravo lá, mas os pais escravizavam os próprios filhos, os filhos tinham de obrigar a trabalhar de graça para o pai, né? E eram surrados se não fizesse o que o pai mandava, né? E as varas de marmelo, de pé de pera, ou coisa assim, eram colocadas assim atrás do quadro da Sagrada Família, na entrada da casa, para todo mundo ver que naquela casa se tinha uma educação séria, sabe? E ninguém fazia nada, nem os médicos, nem a polícia, nem o bispo, ninguém fazia nada. Isso era tudo aceito por toda parte, né? Então, eu estou preocupada com esse substrato religioso que existe por baixo, né? Eu orientei, por exemplo, uma tese de doutorado da Erika Sum, que foi aos Estados Unidos e estudou o sistema norte-americano de penitenciárias e conhecia muito bem o sistema penitenciário brasileiro, né? E, basicamente, nos Estados Unidos, por exemplo, o princípio da lei de Italião, matou, morreu, entendeu? Você paga na proporção. Então, a pena de morte existe. No Brasil, se faz de conta que não tem, porque todo mundo poderia se recuperar. A gente sabe que tem gente que não é recuperável. Mas, de certo modo, a prisão, que é para, de certo modo, dar a melhor assistência possível para a pessoa se recuperar, quer dizer, o sujeito tem direito a casa, comida, roupa lavada, dentista, escola e médico e assim por diante, coisa que o cidadão comum não tem ainda propriamente o direito, embora constitucionalmente isso seja previsto, e a vida dele lá dentro é um inferno, né? É muito ruim, né? O espaço previsto em lei aqui no Brasil para um preso, se eu não me engano, é 6 metros quadrados.
né? E, na verdade, na prática, a superlotação de cadeias e a pessoa só piora lá dentro, né? Mas, vejam, o que é importante aqui que esse substrato de crenças, essa estrutura metafísica, ela é determinante de uma série de outras consequências, tá? Então, eu acho que arquitetura e urbanismo são decorrência de outros pressupostos e vão sofrer profundas alterações que não são oriundas diretamente delas. Tá? Por exemplo, essa pandemia já está acarretando um afastamento necessário entre as pessoas. Tá? Já há índice de natalidade, vamos dizer, entre aspas aqui, negativo, né? Eu temo essa palavra negativo, no sentido de que tem mais gente morrendo em certos lugares do que nascendo. Então, essa pressão demográfica que houve durante o século XIX e XX, no sentido de ter que criar cidades cada vez maiores para receber esses filhos que nasciam de famílias com 8, 10, 12, 14, 16 filhos, isso vai desaparecer, né? Eu morei na beira do Báltico durante 5 anos, a taxa de natalidade da mulher lá, há 40 anos atrás, 30 anos atrás, era de 1,1. Como se conta pela mulher, né? Portanto, a população estava reduzindo pela metade no período de 80 anos, digamos assim, de uma vida longa. Né? Então, isso tende a acontecer no mundo na medida em que há meios de controle de natalidade. Né? Agora, por exemplo, os Estados Unidos, eles diziam que os que menos tinham condições de ter muitos filhos, tinham muitos filhos. Os que tinham condições de criar melhor os filhos, só tinham 2, no máximo 3 filhos, ou 1 ou 2. Né? E na minha família, por exemplo, eu observo muito claramente assim, uma passagem de 8 filhos para 5 para 1, né? Na atual geração. Né? E, em média, né? Tem muita gente que não tem filhos e, antigamente, quando havia um casal já casado 2, 3 anos, já se começava a perguntar quando é que vão vir os filhos, cadê os meus netinhos e coisas assim, entendeu? Isso tudo está mudando, o que significa que vai mudar também a percepção do modo de organizar a qualidade de vida das cidades. Né? Saiu publicada agora uma dissertação de mestrado, mas reelaborada, da Ana Maria Diniz, lá de Goiânia, sobre o projeto originário de Goiânia, feito pelo Atílio Correia. Né? E nesse projeto original, aqueles riachos e rios que existem lá, o Meia Ponte e vários riachos, as beiras deles, aquelas matas ciliares, eram todas para ser preservadas, sabe? E o que houve depois foi que elas foram invadidas, foram grilhadas, foram transformadas em bairros urbanos, e os grileiros deram o nome do bairro e coisa assim, entendeu? Quer dizer, e a qualidade de vida das pessoas amontoadas no lugar é baixíssima. E elas não sabem porque elas estão acostumadas a viver mal assim, entendeu? Eu tenho um pouco mais de noção porque eu morei alguns anos em Berlim, por exemplo, lá no século XIX, 1800, 1950, por aí, eles plantaram à mão o Grünewald, por exemplo, que é uma mata enorme, com lagos e tudo, dentro da cidade. Né? Então, era da qualidade da vida das pessoas, 2 vezes por semana, darem uma volta de bicicleta ou a pé por dentro da mata, ou ir tomar banho nos lagos dentro da cidade. Né? Isso era normal, habitual da população. Né?
E essa qualidade de vida também significa que essas pessoas vivem mais tempo e vivem melhor o tempo de vida delas, né? Vivem de um modo mais saudável. Porque significa também, no norte da Europa, que por toda parte você tem ciclovias e reunindo uma cidade com a outra, né? Isso é um erro básico do projeto de Brasília, devia ter sido planejado ciclovias desde o começo, e a ligação entre o plano piloto e as cidades satélites deveria ter ciclovia por toda parte também, entendeu? Mas, de certo modo, eu estou encerrando nesse semestre o meu tempo de ser professor e isso só vai começar a acontecer bem depois de eu desaparecer, né? Bom, então, vejam, eu vou fazer uma coisa assim, fora do habitual, até um pouco fora do programa, mas é subjacente ao programa, assim, um gesto de confiança em relação a vocês, que é trazer uma discussão filosófica e poética, né? Mas que eu acho relevante para essa temática que a gente está considerando. Tá? Então, diga assim, hoje já há um consenso de que o maior filósofo do século XX foi Martin Heidegger, né? O filósofo alemão. A obra dele está em mais de 100 volumes, com cerca de 500 páginas cada volume. A tradução que está sendo feita para o português é toda errada, não dá para entender ele direito, né? E eu vou tentar expor para vocês alguns pequenos aspectos disso, né? E mostrar o diálogo dele com o Paul Celan, né? Que é o maior poeta de língua alemã do pós-guerra. Tá? Esse aqui é Sede e Tempo. Tá? É uma obra de 1927. Aqui a minha edição é de 1972, já estava na 12ª edição. Tá? E foi dedicada ao Husserl. Esse livro era lido por todo mundo. Aqui no Brasil se acha que não se precisa ler isso, né? E as duas traduções que existem para o português pela editora Vozes, do professor lá que era professor da Unicamp, é melhor que a da Cavalcanti, mas as duas estão erradas os conceitos básicos. Eu vou tentar explicar por que isso para vocês, rapidamente. Quer dizer, o Heidegger era um cara de origem católica. O pai dele era coroinha de igreja, entendeu? Ajudava o padre das coisas todas lá. E o próprio Heidegger foi sustentado pela Igreja Católica para fazer graduação, mestrado e doutorado, sobretudo cortos, né, com uma rica bolsa dada pela Igreja Católica. As igrejas na Alemanha são muito ricas. Aqui também ela é, mas lá 10% de todos os impostos que o sujeito paga vão para a igreja da qual ele se declara participante, ou do qual ele declara que ele é crente. Tá? Ele só não paga isso se ele declarar que ele não é adepto de nenhuma religião e se declarou uma vez, ele tem que ir na cidade natal dele e fazer uma declaração pública de que ele está saindo daquela igreja. E isso dificilmente alguém tem coragem de fazer. Tá? Então, tem muito dinheiro. Esse dinheiro financiou, por exemplo, a igreja na Alemanha Oriental para derrubar o Partido Comunista, financiou na Polônia a Igreja Católica para derrubar o comunismo, botaram um papa polonês para fazer isso tudo, tal, entendeu? Eu não quero entrar nesses detalhes de política tal,
não é o nosso tema aqui, mas envolve o problema político. Por quê? Porque se você parte da concepção de que a verdade está toda num ser onipotente, que seria Deus, né? Só existe uma verdade. E ela, estando na mente divina, ela é eterna como é a mente divina. Tá? Então, por exemplo, se aparece no quadro do Rafael o Menino Jesus e o São João Batista com o destino deles pré-figurado, isso está escrito na mente divina que vai ter que acontecer assim, é nisso que se acredita, né? E não há nada que o ser humano possa fazer para modificar isso. Então, a verdade, o modelo dela é que ela é eterna. Tá? O ser é eterno. Tá? Eles faziam de conta que isso era baseado na filosofia grega, mas não era, né? Porque há duas coisas aí importantes a ser destacadas. Uma é que, por exemplo, em Platão, no mundo das ideias, que ele propõe, por exemplo, na República, a noção de ideia não é de uma pura forma, né? Porque para os gregos, isso em Aristóteles é mais explícito ainda, não há forma sem matéria, e não há matéria que não tenha forma, isso é assim primário. Portanto, a noção de uma forma puramente espiritual é absurda. Então, aquelas ideias que estariam contidas naquela proposta de mundo das ideias que o Sócrates apresenta nos primeiros livros da República, para tentar entender como é que nós temos a identidade de coisas diversas. Então, deveria ter um protótipo. Então, essa ideia é o protótipo, que dá o modelo para o resto. E um protótipo é matéria com forma. Tá? Não é separado uma coisa da outra. Tá? Portanto, essa disjunção entre forma e matéria, que foi feita pelo neoplatonismo, não examinou Platão direito e não considerou, por exemplo, no livro Nono Décimo da República, que o Sócrates diz, olha, esse mundo das ideias não existe, entendeu? O que existe são as coisas e aquilo se reflete na nossa mente como se fosse num espelho. Portanto, as ideias que temos na mente são precedidas pela existência das coisas. A existência precede essas essências ideativas. Para entender? Enquanto que no cristianismo todo, essas essências puramente espirituais precederiam a existência de qualquer coisa. Tá? No Aristóteles, há vários elementos assim, básicos, mas ele se pergunta o que é a filosofia, né? É descobrir o ser dos entes, aquilo que as coisas são. Tá? Isso é o fundamento de todo o processo de conhecimento. Mas você pode qualificar o ser de vários modos, né? Pela quantidade, pela qualidade, pela finalidade, pela modalidade, etc. Mas todo ente é diferente dos outros entes. E nenhum ente é os outros entes, porque cada um é o que ele é, porque ele não é o que os outros são. Portanto, nenhum ente pode ser o ser. Está dando para entender? Mas para o cristianismo, há um ente que é o ser de todos os seres, que é a figura de Deus. Que, para o Aristóteles, seria um absurdo lógico. Tá? Nenhum ente é o ser de tudo. E veja bem, por quê? Porque o ente é singular. E Deus é o ser? Não, ele é um ente singular na medida em que ele é o único que deteria as qualidades de infinitude no poder, no saber, na presença, na temporalidade. Tá? Então, ele é um ente singular. E, como tal, ele não pode ser o ser de tudo.
o Descartes levantou isso assim com muita cautela, né? Porque ele dizia, eu poderia, se Deus quisesse, ter um corpo que durasse muito tempo, mas ele me deu um corpo muito frágil. E eu sei muito pouco. Então, se eu fui feito, ou teria sido feita a imagem e semelhança de Deus, na verdade, eu dei errado, porque eu tenho as características antitéticas às características de Deus. Então, eu não fui feita a imagem e semelhança de Deus. Então, aquela imagem que está lá na Capela Sistina, do Deus como o senhor barbudo e o Adão apontando o dedo, encostando, quer dizer, na verdade, Deus é feito como projeção da imagem do homem, entendeu? Quer dizer, você tem que ler isso de baixo para cima. Mas lá é apresentado um Deus antropomórfico, tá? E, portanto, sendo antropomórfico como uma divindade da antiguidade greco-romana, ele é uma espécie de Zeus que está lá, tá? Ele não poderia ser infinito, sabe? O infinito é o que não tem forma, tá? Então, mesmo a noção de universo, né? O universo significa uma coisa que dá a volta sobre si mesma, né? E se fecha. E aí se achava que o universo seria uma elipse, né? Que é uma figura geométrica feita a partir de dois centros, né? Para não dizer que tem um centro só, que era pensado antes, que era ser a Terra o centro de todo o universo. Houve gente que foi morta porque não acreditou nisso. Depois se acreditava que o centro do universo seria o Sol, o heliocentrismo, né? Que também é bobagem, né? Não há um centro no universo porque não há limites. Então não existe universo. O universo, quer dizer, é uma coisa que é uma unidade que se fecha sobre si mesmo, né? Ela é infinito. Nós simplesmente não sabemos o que está nesses espaços siderais todos aí, né? Nós ignoramos isso, né? Bom, então, vejam, o Tomás de Aquino dizia que se baseava em Aristóteles, mas, na verdade, eles não estavam lendo Aristóteles. E aqui a gente não lê Aristóteles, não. Vocês ouvem falar, e aí vem uma caricatura de Aristóteles, mas ninguém leu a física. Vocês, a arquitetura, leram o que ele diz sobre espaço? Não, né? Mas, por exemplo, ele diz aí uma coisa, a noção de espaço existe em nós como uma distância que existe entre corpos, em que, por exemplo, um aparenta estar parado e o outro se movimenta, né? Então, essa diferença nos espaçamentos entre os corpos gera a noção de espaço. Mas, por outro lado, é o espaço que gera a possibilidade de haver espaçamentos, tá? E essa noção provém da mobilidade das coisas. Significa que as coisas têm uma espécie de dinamis dentro dela, uma espécie de mobilidade dentro delas, ou, no máximo, pode acontecer que uma coisa que está em movimento bata em outra que não estava e transmite a energia cinética e é levada adiante, tá? Mas existe fundamentalmente o movimento de tudo, tá? E vejam, se eu não pensasse que existe movimento nas coisas, tá? Eu teria de supor que haveria um momento primeiro em que nada estaria em movimento e que teria ser preciso haver um primeiro motor que impulsionasse isso tudo, tá? Mas esse, para Aristóteles, para mim, na minha leitura, é uma hipótese absurda, né? Porque o movimento já sempre está nas coisas, tá? Ele é, nesse sentido, embora descontínuo, ele é sempre presente dentro dos espaços cósmicos, dentro do que os gregos chamavam de physis, né? E esse movimento é inerente às coisas, tá? E, senão, eu teria de estabelecer uma noção de um primeiro motor,
né? Porque para eu falar em motor aqui, eu preciso ter, vamos dizer, no automóvel, eu tenho lá, né, uma explosão de gasolina vaporizada com uma centelha elétrica que movimenta um êmbolo que movimenta o carro, né? Então, para eu ter um motor, né, eu tenho que ter uma fonte energética. Agora, um Deus que fosse puramente espírito, ele não poderia ser um motor, entendeu? Ele não poderia movimentar as coisas. Mas os cristãos acreditaram nisso, entendeu? E dizendo que era Aristóteles, e não era. Sabe, aqui na universidade, por exemplo, não se estuda isso. Teria havido aqui um centro que poderia estudar isso, que era o Centro de Estudos Clássicos, que obviamente não fazia nada disso, era um grupo extremamente reacionário, salazarista na época, mas que foi destruído pela ditadura militar no tempo do coronel, capitão Acevedo, aqui como reitor da universidade, né? E nunca mais foi propriamente refeito, né? E o que se faz aí como metafísica não pega isso que eu estou falando hoje aqui para vocês, tá? Então, vejam, o nosso amigo Heidegger, que nasceu em 1889, né, e ficou estudando durante muitos anos, teve uma formação excelente em grego, em latim, né, estudou esses pensadores medievais, tal, né, fez o doutorado com Duns Scotus. Chegou o momento quando ele tinha, digamos assim, sugado a Igreja Católica do que ele podia. Ele começou a ter influxo de filosofias mais da vida, né? Dizendo que a gente tem que pensar a nossa realidade, pensar os problemas que nós estamos vivendo, e, em função disso, retomarmos pensadores do passado para ver como é que eles viram a realidade deles, o que eles legaram como pensamento, ver as deformações que foram feitas na leitura desses pensadores, né? Onde houve alguns acertos, onde houve desvios, né? E que é preciso, então, pensar a existência do homem como ela ocorre, de fato, no mundo, tá? E ele ficou muito quieto muito tempo, né? Até que, em 1927, o Husserl chegou para ele e disse: olha, nós precisamos publicar alguma coisa sua, você não tem publicado nada, embora ele tivesse já escrito vários livros, mas eles não foram publicados. O costume alemão, desde o Humboldt, é que o professor titular ele escreva um texto e ele lê esse texto durante 1 hora e tanto para os alunos, né? O Heidegger marcava essas aulas às 7 horas da manhã, né? Ele, durante 1 a 2 horas por semana, isso é obrigatório dele, um texto original do professor, tá? Se fosse aplicar isso entre os professores da universidade brasileira, por exemplo, a maior parte ia ter que sair, né? Só para informação de vocês, essas aulas que eu estou dando tem um texto subjacente que eu ainda estou elaborando, mas eu tenho um roteiro. Hoje é que eu estou assim improvisando um pouco mais, né? Mas essa noção de que nós temos que pensar a nossa realidade e temos que pensar um problema fundamental, quer dizer, como é que se dá a relação entre o ser das coisas, aquilo que elas são, e o tempo, o vir a ser delas. Porque, vejam, se eu estou dizendo que uma coisa é agora para mim, né, amanhã ou depois, eu já vou estar diferente e a coisa vai estar diferente, portanto, ela já não é mais daquele jeito que eu disse que ela era. E se o cristianismo diz, vamos dizer,
suprimiu esse problema, dizendo que o ser das coisas estava na mente divina, que é eterna, que não muda nunca. Portanto, não há surpresa nenhuma, porque tudo está previsto, tudo é destino. E as coisas são como são, porque Deus quer que assim sejam. Isso é um fundamento do pensamento conservador, né? E isso, desde o século XVIII, desde o iluminismo francês, estava sendo questionado, né? E entre os alemães tinha surgido um grande pensador e grande escritor, que foi Friedrich Nietzsche, cuja origem estava lá também na igreja luterana, né? O pai dele era pastor luterano, o avô dele era também, pai da mãe dele, né? E os pastores geralmente eram pessoas muito cultas, muito bem preparadas, e a Igreja Católica, para enfrentar os pastores luteranos, inventou os jesuítas para combatê-los, né? Uma ordem militar católica, né? E depois também os dominicanos, que já havia tal, né? Você sabe de onde é que vem a palavra dominicano? De Dominus Cani, né? Os cães do Senhor. Isso é o sentido literal de dominicano, né? Quer dizer, aqueles que são os mastins, que vão botar ordem onde é que houver desvio, né? Bom, então o Heidegger se colocou a pensar essa questão do tempo, né? Com isso, ele deixou de lado, naquele momento, a questão do espaço, mas ele já tem, digamos assim, um certo espaço para o espaço dentro dessa obra que tem nessa minha edição aí umas 440 páginas, tá? Esse livro foi uma revolução do pensamento e continua sendo. Eu só posso recomendar, né? Mas ele insistiu de que o tempo está presente em tudo. Isso significa que ele vai estar presente na existência do ser humano e vai estar presente também na concepção mesma de verdade. Agora, como é que se dá essa modificação na essência da verdade, sendo ela, vamos dizer, algo que se modifica com o tempo também, né? Como é que se dá a relação de conhecimento do ser humano, tá? Então, vejam, ele aqui postulou alguns conceitos básicos, né? Que, de certo modo, são relativamente banais, mas nunca tinha sido ditos desse jeito, né? Por exemplo, ele diz, em primeiro lugar, não usa o termo ser humano. Ele fala em Dasein. Dasein é esse que está aí, né? Porque, vejam, quando eu digo ser humano, eu estou classificando o homem e a mulher, não importa aqui, como sendo humanos. E o que é humano? É bonzinho. Vejam, eu de antemão estou vendo o homem como uma criatura divina e, portanto, que tem as qualidades do divino dentro de si. E isso seria feito pela transposição da alma como um sopro divino na mente dos na mente, na interioridade da pessoa, né? E essa seria a fonte do conhecimento. O Tomás de Aquino, por exemplo, diz claramente, por exemplo, tem uma pedra lá fora, né? Quando eu tomo conhecimento da pedra, né, o meu conhecimento é puramente espiritual da pedra, tá? Porque eu não jogo a pedra dentro do meu olho para percebê-la, tá? E ele diz não há nenhum órgão do corpo humano que seja responsável pelo conhecimento. Isso ele diz mais de uma vez, expressamente. Por quê? Porque o conhecimento seria puramente espiritual, que se daria conforme a esse modelo do divino dentro do ser humano, que seria a alma. Só que, vejam, o Platão já tinha visto esse problema no livro 6º da República.
ele diz, eu tenho uma coisa para ser vista, e tenho uma vista que olha. Mas será que isso basta para que eu veja a coisa? Por exemplo, se eu estiver na escuridão, eu não vou ver a coisa. Então, existe uma condição necessária para que a vista enxergue a pedra, que é a luz, né? Ele chamava isso de ágaton, condição possibilitadora do conhecimento, né? Mas, sabe, na Idade Média, né, aqui eles traduziram esse ágaton como sumo bem. E sumo bem era Deus. Deus é a condição possibilitadora de todo conhecimento. Quer dizer, eles atribuíram ao Platão uma coisa que ele não estava dizendo. Porque o Platão até nem desenvolve isso muito, porque ele poderia ter dito logo em seguida, né, no livro sexto, que o mesmo problema se colocava para outros sentidos, né? Eu estou no escuro, eu não enxergo, mas eu posso ouvir coisas, tá? Então, existe uma condição possibilitadora da audição, que é, por exemplo, o ar que transmite as ondas sonoras, ou um metal que transmite ondas sonoras, né? Para sentir o aroma de uma comida, de perfume, etc., eu preciso aspirar aquilo pelo ar, e o ar é a condição de possibilitadora de eu ter o senso do olfato funcionando. Veja, não é porque pelo fato da pedra não entrar diretamente dentro do meu olho que eu não tenho uma materialidade da percepção. Quando eu digo que eu tenho uma condição possibilitadora, significaria para nós hoje que há fótons que batem lá na pedra e que vão ser ricocheteiam de volta e atingem a minha retina, que transmite o estímulo ao nervo óptico, que transmite para os neurônios. Mas isso tudo é material, sabe? Quer dizer, não é puramente espiritual. E é exatamente isso que o Tomás de Aquino não sabia e toda a escolástica não sabia, e que era a fonte de achar que Deus era puramente espírito. Tá? Quer dizer, houve um atraso no pensamento que perdurou por quase 2000 anos, sabe? Mais de 2000 anos, né? Porque esses gregos já estavam falando isso no século V a.C. Então, vejam, essa noção de que Deus seria a luz, então, é fundamental para vocês entenderem a Catedral de Chartres. Se forem para a França, por favor, vão lá visitar, né? Onde é que eles tiveram que colocar paredes bem altas para colocar aqueles vitrais lá em cima, aquela rosácea, por exemplo, que é linda, né? Para ela trazer a luz de Deus, Deus como luz para dentro da igreja, no espaço mediado pela Igreja Católica para a percepção do divino. Tá? Que é a mesma noção que está na Sagrada Família do Gaudí em Barcelona, na catedral lá. Né? Só que ele procura criar uma atmosfera assim ricamente iluminada, como se fosse uma vivência dos espaços celestiais. O Gaudí era católico, ele acreditava nisso, ele procurou criar na arquitetura um símile do divino, como ele imaginava, só que esse símile é material, é uma alegoria do céu, no espaço da catedral, entendeu? Ou a rosácea é a alegoria da representação do divino entre os homens em Chartres. Tá? Então, vejam, a arquitetura é o instrumento para poder resolver um problema que é de natureza filosófica, de natureza metafísica, e dentro da metafísica, a teologia. Tá? Então, o Heidegger
vai, sem falar nada contra a igreja, contra o Tomás de Aquino, nada, ele aparentemente começa no ponto zero, mas por baixo disso há uma coisa que ele nunca explicitou, que seria ver onde é que saem os erros. Agora, essa questão do livro sexto da República, que eu citei aqui, do Agathon, né, ele mesmo aponta esse erro de tradução. Tá? Mas não, o que ele estava propondo, né, é que a gente teria de pensar o ser humano a partir da concretude do homem na história, a partir da historicidade do homem. Portanto, não haveria uma essência do homem anterior à existência dele, sabe? A existência do homem é que seria a essência dele. E qual é a existência do homem? É que ele está no mundo, in der Welt sein, ele está no mundo, tá? Ele está com outros, mit sein, estar com os outros, tá? E ele é um ente, nesse sentido, finito, tá? Ele é temporário e temporal, tá? Portanto, ele acaba morrendo, tá? Então, ele chama isso de Sein zum Tod, que é traduzido como ser para a morte, tá? Que é um erro de tradução. Tá? Porque toda vez que você tem Sein como uma preposição, em português vai dar estar. E veja que, subjacente a isso, se cria uma coisa que é fundamental para a arquitetura e para o urbanismo, que é a essência do homem não está numa entidade puramente espiritual anterior à existência concreta do homem no mundo. Ela está na concretude do ser humano dentro da história, né, no fato dele nascer, conviver e, no fim, morrer. Né? E, portanto, além da questão da temporalidade, é fundamental na existência do homem a espacialidade. Ele está num lugar. Tá? Então, o lugar é fundamental para a existência humana. E não é apenas algo assim com que você se identifica. E aí entra o problema básico que eu vou tentar aflorar hoje um pouco ainda, da diferença entre Heidegger e Celan. Né? Porque se vocês pegarem outros textos do Heidegger, que são, por exemplo, sobre habitar e morar, né? Wohnen, bauen, né? Morar, construir. Né? Wohnen é traduzido por habitar. Né? Mas eu acho que a tradução está bem errada. Seria antes morar. Né? Porque o morar, em vez de que em português a palavra morar significa, por um lado, habitar, tá? Mas no brasileiro, por exemplo, se usa a expressão morou, no sentido de entendeu, compreendeu. Tá? Morar significa compreender. Tá? Então, essa espacialidade é constitutiva da compreensão que o homem tem de si e do mundo. Portanto, o homem faz uma leitura permanente das coisas que acontecem ao seu redor e dentro dele. Tá? Portanto, ele é um ente hermenêutico. Ele está fazendo uma leitura permanente daquilo que está ao redor dele, de como é que são os pais, como é que são os irmãos, como é que são os vizinhos, o lugar em que ele vive, a convivência que ele tem ou deixa de ter com a natureza e assim por diante. Tá? Então, essa questão da espacialidade do homem é constitutiva da qualidade da existência do homem. Tá? Agora, os
heideggerianos vão dizer que ele não fez uma antropologia filosófica desse livro, mas eu acho que ele fez, né? E ele vai apontar, diga assim, como característica fundamental do ser humano a questão da cura. E aí ele cita assim uma fábula romana ainda, né? Que um deus lá na floresta resolveu fazer um boneco de barro e depois pediu a Júpiter que insuflasse vida naquele boneco de barro, né? E o Júpiter fez isso. E isso gerou o ser humano. Aí a discussão é como é que ele deve ser chamado, né? Aí ele vai dizer o ser humano deve ser chamado de Obus, porque ele é feito do humus, tá? Da terra, tá? Daí o homem, né? O outro vai dizer que foi insuflada uma alma nele que é a cura, em latim. E o Heidegger traduz essa cura do latim como Sorge para o alemão. Tá? E essa Sorge foi traduzida para o português como cuidado. Acho que foi isso. Tá? Mas essa tradução está errada também. A tradução do latim para o alemão já é meio torta, e a tradução do alemão para o português piorou a coisa toda. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, a mamãe pode perguntar para uma filha adolescente que está uma cambúzia num canto, pensativa, hast du Sorgen? O que significa isso? Tens tu preocupações, minha filha? Você está preocupada? Então, veja, eu traduziria esse termo como preocupação. Tá? O que é uma preocupação? É uma ocupação prévia. O ser humano, antes de fazer as coisas, ele pensa sobre como fazer e por que fazer. Tá? Agora, por isso que o termo latino, cura, também não é muito adequado, porque a cura é decorrente do cuidado que você toma por estar preocupado e é resultante do cuidado que você aplicou por estar preocupado. Tá? Então, se modifica a ordem das coisas todas. Tá? Mas, principalmente, para mim, um problema é que o ser humano não é redutível a uma característica fundamental. Por exemplo, se eu chamo o ser humano de humano, o que caracteriza esse ser é ele ser humano. E o que é humano no sentido corrente aqui nosso? É um ser preocupado, caritativo, bonzinho, bondoso, entendeu? Quer dizer, são características basicamente cristãs atribuídas ao homem. Né? Não são as características que os gregos ou romanos viam num soldado grego ou romano, ou num comandante grego ou romano. Não é isso. É muito mais um reflexo assim do Sermão da Montanha de Cristo, que era uma ética anti-ética patrícia, do patriciado romano. Tá? Então, esse ser que não tem mais um nome, entendeu? Que o Heidegger, então, para não dar nome de ser humano, chama de Dasein, que seria estar aí, e é traduzido por ser aí. Veja bem, as traduções que existem em português dizem que ele é um ser no mundo, um ser aí, um ser para a morte. Portanto, toda vez você tem o ser precedendo o estar. Então, uma obra que fundamentalmente estava rompendo com a visão, digo assim, católica de mundo, continua sendo católica na tradução, com uma editora católica, como a Vozes tem feito isso. E que é repetida pelos filósofos por aí, como Ernildo Stein e outros, que são católicos. Tá? Então, não houve uma ruptura
por isso, e de qualquer maneira, em geral, os brasileiros não conhecem alemão o suficiente, ou não conhecem nada para poder discutir a sua noção. Eu, até que estou falando aqui, já falei em congresso de filosofia, e não adiantou nada falar, né? Mas o fundamental é que vocês entendam que, na tradução, o ser se manifesta do mundo, se manifesta na convivência e se manifesta no caminho para a morte, mas ele, nesse sentido, é um ser pré-existente, entendeu? Ele já existe antes de existir. A essência precede a existência. Tá? E o Heidegger não estava apostando que a essência, a existência precede a essência. Não era isso. Porque a essência está na existência. Tá? E onde é que está essa existência? Está no fato de se estar no mundo num certo tempo, né, entre a concepção e a morte, tá? E não estou falando nem em nascimento e morte, estou falando de concepção e morte, né? Essa finitude temporal de cada, entre aspas, aqui, ser humano, tá? Mas é de cada ente mortal. E depois o Heidegger passa a usar o termo os mortais, que é uma terminologia grega, né? Em contrapartida aos deuses, que seriam imortais. O problema é que todo ser vivo morre, né? Isso Nietzsche já tinha visto, já tinha percebido, já tinha insistido nisso, né? Então, ser mortal não é característica do ser humano, mas sim de todo ser vivo, né? E o Nietzsche levou isso a um horizonte pior, né? Quer dizer, todo ser vivo vive da morte da vida alheia. A vida não é decente, a vida não é ética. Tá? Mesmo que você não coma carne, você come cereais. E cereais são sementes que deixaram de ser semeadas porque você as comeu. Então, de certo modo, você destrói ainda mais. Tá? Então, você quer, diga assim, ser mais bonzinho ainda do que se pretendia. Tá? Mas, no fundo, o ser humano é hipócrita. O Nietzsche chamava a atenção disso, né? Eu citei para vocês o livro dele que eu recomendei que vocês leem, está aqui, né? Os fragmentos finais do Nietzsche. Ele vai dizer que o ser humano não pode ficar achando que ele é um ser melhor, porque ele é uma criatura divina, essa é a crença dele, né? Portanto, está tudo certo. E diz, olha, meu bom burguês, você quer se ostentar como paladino da virtude, cuidado que o seu estômago é um cemitério de mortes que você sistematicamente constitui até para sobreviver. Então, se eu não comer, eu vou morrer. Né? Então, se cria aí um paradoxo ético fundamental, né? Em que, de certo modo, o suicídio seria o ato mais ético que poderia ser feito. Tá? E eu conheci na Europa várias pessoas que fizeram isso. Tá? Claro que, por circunstâncias políticas, etc., chegaram a tanto. Tal, né? Então, vejam, isso que é relativamente simples, e que no Ser e Tempo do Heidegger, que na verdade é mal traduzido por Ser e Tempo, que seria ser, estar e tempo, ou estar, ser e tempo, na verdade, né? Devia ser estar, ser, tempo e espaço. Tá? Mas, por exemplo, ele vai discutir essa questão do estar aí. Por exemplo, estar aí significa estar num espaço, num tempo determinado. Tá? E o ser humano é fundamentalmente finitude. Tá?
O Gerd Pornheim tem um livro com esse nome, Metafísica e Finitude, né? Ele foi um dos professores caçados pelo AI-5 em 69, na Federal do Rio Grande do Sul, né? Faleceu há 20 anos atrás, 2002. Foi meu professor, um grande professor, né? No Brasil se perseguiram na ditadura todos os filósofos heideggerianos. E o Heidegger tem a fama de ser nazista. Entendeu? Isso é um paradoxo, né? E, na verdade, ele, como pensador, ele não era, nesse sentido, partidário. Ele tá, aqui não está nem dizendo que ele está rompendo com o cristianismo, coisa assim, não. Ele está colocando como é que é o ser humano, né? Mas a crítica que se faz se eu estou no mundo, né, eu estou com outros, e isso significa que o que nos permite sobreviver é o trabalho. Tá? E onde é que fica essa categoria do trabalho, né, no mundo? Não fica. E, será que o ser humano é redutível a uma categoria só, como essa zorga, como essa cura, essa preocupação? Ou existem outras dimensões, por exemplo, o amor ou o ódio, né? A hostilidade, a distância entre as pessoas, embora pareçam próximas, né? Há uma porção de problemas que ficaram aí inerentes, aos quais, entre outros, o Paulo Celan, na poesia dele, deu uma resposta assim, sistemática que não tem sido, no Brasil, lida suficientemente, não tem sido percebida. Então, na segunda parte da aula, nós vamos nos voltar um pouco mais para isso.